E se o sol jamais tivesse se posto sob o Império Otomano? E se aquela civilização que dominou 3 continentes, moldou séculos de guerras e alianças, ainda estivesse de pé hoje, controlando o coração do mundo, o cruzamento entre o Oriente e o Ocidente? Imagine um planeta onde as fronteiras que conhecemos nunca existiram. Um planeta onde o poder de uma única dinastia ecoasse até os dias atuais. Se você também deseja explorar os segredos do E se, inscreva-se agora no canal. Aqui, cada vídeo é uma viagem a um universo paralelo da história, onde nada é impossível. Na história real, o Império Otomano foi um dos mais duradouros da humanidade. Fundado no final do século XIII, expandiu-se rapidamente, tornando-se o terror da Europa cristã e a ponte viva entre a Ásia e a África. Em seu auge, no século XVI, sob o governo de Solimão, o Magnífico, os otomanos controlavam territórios que iam dos Balcãs até o norte da África, da Arábia até as planícies da Hungria. Mas nenhum império é eterno. O tempo corrói, as divisões internas crescem, as derrotas militares se acumulam. No século XIX, o homem doente da Europa já cambaleava, pressionado por potências modernas como Inglaterra, Rússia e França. A Primeira Guerra Mundial foi o golpe final. Derrotado, humilhado, seu território foi despedaçado e em 1923, com Mustafa Kemal Atatürk, o Império deu lugar a um novo Estado, a República da Turquia. O mundo que conhecemos nasceu desse fim. As fronteiras do Oriente Médio, os conflitos que ainda ecoam, a balança de poder que moldou a Guerra Fria e até os dias atuais, tudo isso tem raízes no colapso otomano. Mas e se tudo tivesse sido diferente? E se os otomanos não tivessem caído? Imagine um império que não se desmoronou após a Grande Guerra, que não foi dilacerado pelo colonialismo europeu, um poder centralizado em Constantinopla, a atual Istambul, continuando a governar terras que hoje conhecemos como Síria, Iraque, Israel, Egito, Arábia, até as planícies da Hungria. Um único estado com o controle das rotas comerciais, do petróleo do Oriente Médio e das passagens estratégicas que ligam mares e continentes. A Europa jamais teria respirado aliviada. As colônias europeias na África talvez nunca tivessem surgido. O mapa do mundo seria outro. Nesse universo paralelo, o século XX seria moldado não pelos Estados Unidos e pela URSS, mas por uma superpotência milenar, o Império Otomano. O Islã, sob a bandeira do sultão, não teria perdido espaço político diante do colonialismo europeu. As culturas que foram artificialmente divididas pelas fronteiras modernas permaneceriam unidas sobre uma só bandeira. E então surge a pergunta inevitável: como seria viver em um planeta governado não por democracias liberais, não por superpotências ocidentais, mas por um califado eterno? O mundo moderno talvez nunca tivesse existido como conhecemos. O Império Otomano, sobrevivendo à guerra e ao tempo, teria se tornado a força dominante, capaz de moldar não apenas a geopolítica, mas a própria identidade cultural e religiosa da humanidade. Um império que não morre, não apenas governa territórios, ele governa o futuro. Mas, para entender as consequências desse mundo alternativo, precisamos voltar ao início da sua queda e imaginar como uma única mudança, uma única decisão poderia ter impedido a ruína de um império. E é exatamente aí que a nossa história continua. E se a Primeira Guerra Mundial não tivesse destruído o Império Otomano? E se aquele conflito global que despedaçou velhas potências tivesse tido outro desfecho, preservando um dos maiores impérios que o mundo já conheceu? Na realidade histórica, o Império Otomano entrou na Primeira Guerra Mundial ao lado das potências centrais, Alemanha e Áustria-Hungria. A decisão foi desastrosa. O Império já estava enfraquecido por revoltas internas, crises econômicas e tensões étnicas. A guerra apenas acelerou sua ruína. Após anos de batalhas sangrentas, derrotas sucessivas e fome, o Império não resistiu.
O Tratado de Sèvres, em 1920, reduziu o que restava do Império a quase nada. Poucos anos depois, a República da Turquia nasceu das cinzas, e o sonho otomano acabou para sempre. Mas e se, naquela mesma guerra, o Império tivesse feito escolhas diferentes? E se tivesse se aliado à Grã-Bretanha e à França, ao invés da Alemanha? Nesse cenário alternativo, os otomanos poderiam ter se colocado ao lado dos vencedores. Teriam evitado a destruição de suas cidades, a fome do seu povo e a divisão de seus territórios. Mais do que isso, sairiam da guerra não como o homem doente da Europa, mas como um aliado estratégico das maiores potências ocidentais. Imagine Constantinopla celebrando a vitória ao lado de Paris e Londres. Imagine os líderes europeus reconhecendo o sultão como parceiro indispensável no controle do Oriente Médio. Imagine o Império não perdendo seus territórios, mas consolidando ainda mais a sua influência. O petróleo, descoberto em abundância na região, seria controlado pelos otomanos. O comércio marítimo, do Mediterrâneo ao Mar Vermelho, permaneceria sob seu domínio. E, de repente, o equilíbrio do mundo mudaria para sempre. Se o Império Otomano tivesse sobrevivido à Primeira Guerra, talvez nunca tivesse existido o Estado de Israel. Talvez não houvesse divisão artificial entre Síria, Líbano, Jordânia e Iraque, criados pelas potências europeias após o colapso otomano. As fronteiras modernas do Oriente Médio simplesmente não existiriam. O mapa político e religioso que conhecemos hoje teria outra forma, uma unidade mantida à força por um califado ainda poderoso. Neste ponto, a história já não é apenas sobre sobrevivência, é sobre domínio. O Império Otomano, fortalecido após a guerra, teria o poder de redesenhar o século XX à sua imagem. O colonialismo europeu encontraria um obstáculo intransponível. O equilíbrio global estaria nas mãos de um só trono em Constantinopla. Mas, se o Império sobrevive, quem paga o preço? Povos inteiros, culturas, religiões, todos teriam de conviver sob a sombra eterna do sultão. E a pergunta inquietante se levanta: até onde o Império Otomano estaria disposto a ir para manter sua supremacia? E se o Oriente Médio nunca tivesse sido dividido por potências estrangeiras? E se, em vez de fronteiras artificiais, bandeiras impostas e guerras intermináveis, houvesse apenas uma única autoridade, o Sultão Otomano? Na realidade histórica, após a queda otomana, Inglaterra e França traçaram as linhas do Oriente Médio como quem desenha em um mapa distante, sem considerar povos, culturas ou religiões. O Acordo Sykes-Picot, em 1916, dividiu as terras árabes em zonas de influência europeia. Dessa divisão, nasceram países como Síria, Líbano, Jordânia e Iraque, todos construídos mais para servir aos interesses coloniais do que à vontade de seus povos. As consequências? Décadas de guerras, rivalidades e instabilidade que ainda hoje queimam como brasas. Mas e se esse redesenho nunca tivesse acontecido? E se o Império Otomano tivesse sobrevivido, mantendo unido aquilo que os europeus fragmentaram? Um Oriente Médio unido sob o Califado Otomano teria sido uma força quase imbatível. O petróleo da Mesopotâmia e da Península Arábica não estaria nas mãos de companhias britânicas ou americanas, mas sim sob controle direto de Constantinopla. Os povos árabes, em vez de verem suas terras colonizadas, seriam súditos de um mesmo império. Não haveria espaço para a criação de nações baseadas em interesses externos. Mas haveria outra sombra: o peso de viver sob um poder centralizado, sem autonomia, sem voz. A unidade teria um preço: a liberdade dos povos. E o impacto disso se estenderia além do Oriente Médio. Sem a divisão territorial, talvez o Estado de Israel jamais tivesse sido fundado em 1948. Os judeus, em busca de um lar após o Holocausto, encontrariam portas fechadas em um império que não permitiria a fragmentação de suas terras. Sem Israel, como seria o século XX? E sem as guerras árabe-israelenses, como seria a relação do Ocidente com o Oriente?
o equilíbrio do planeta inteiro poderia ter tomado outro rumo. Um Oriente Médio unificado pelo Império Otomano não seria apenas um centro de poder, seria o coração pulsante do mundo moderno. O império que controlaria energia, religião, comércio e geopolítica. O império capaz de desafiar qualquer outra potência que ousasse se aproximar. Mas nenhum império sobrevive apenas com riqueza. Para manter esse domínio, seria necessário muito mais do que petróleo e exércitos. Seria preciso moldar as mentes, as crenças, as culturas. E é nesse ponto que o Império Otomano nos leva a uma nova e sombria possibilidade: o renascimento de um califado global. E se o califado nunca tivesse sido abolido? E se a fé, a lei e a política continuassem a se fundir sob a mesma coroa, transformando o Império Otomano em um poder espiritual e militar que atravessaria séculos? Na realidade, quando o Império caiu, o último sultão foi deposto e, em 1924, Mustafa Kemal Atatürk decretou o fim definitivo do califado. A Turquia tornou-se um estado laico, rompendo com séculos de tradição islâmica. Essa decisão moldou o Oriente Médio moderno, mas também abriu feridas profundas. Muitos muçulmanos sentiram que uma era de unidade havia terminado, deixando espaço para divisões internas, nacionalismos e conflitos. Mas e se o califado tivesse resistido? E se jamais tivesse sido apagado da história? Um império otomano sobrevivente não seria apenas uma potência territorial. Ele teria mantido sua autoridade religiosa sobre milhões de muçulmanos espalhados por 3 continentes. Isso significaria não apenas fronteiras unificadas, mas também uma ideologia comum reforçada por séculos de fé e tradição. Imagine um mundo onde o sultão não é apenas rei, mas também líder espiritual. Onde mesquitas, escolas e tribunais seguem uma única voz. Onde a religião não se limita à alma, mas dita também a política e a guerra. A unidade religiosa seria um escudo, mas também uma prisão. Nesse cenário, o século XX não teria visto a ascensão dos nacionalismos árabes, nem a fragmentação do mundo islâmico. Em vez de líderes locais disputando o poder, como Nasser, no Egito, ou Saddam Hussein, no Iraque, haveria apenas um comando central, o Califado Otomano. E isso muda tudo. Sem divisões internas, o Islã poderia ter se tornado uma força unificada diante do Ocidente. A Guerra Fria talvez não tivesse sido um duelo entre EUA e URSS, mas uma disputa entre o Ocidente e o Oriente Islâmico, liderado por Constantinopla. O Califado Eterno transformaria o Império Otomano em mais do que um estado, em uma civilização inteira, unida sobre uma só bandeira. A ciência, a economia, a política e a religião marchariam lado a lado, sem brechas para influência ocidental. Mas um poder tão absoluto inevitavelmente desperta um dilema. Seria essa unidade uma bênção ou uma tirania? E se esse califado tivesse sobrevivido, qual seria o impacto direto sobre a Europa? Como reagiriam as potências que sempre temeram o avanço otomano? Na próxima parte, veremos como o continente europeu poderia ter sido forçado a se curvar diante de uma força imortal. E se a Europa nunca tivesse respirado aliviada? E se, em vez de assistir ao colapso do Império Otomano, tivesse sido obrigada a encarar a ascensão de uma potência que jamais se curvou? Na realidade, a queda do Império Otomano deu espaço para que as potências europeias consolidassem seu domínio global. França e Inglaterra repartiram o Oriente Médio, enquanto a Rússia avançava em influência no leste. A Europa acreditava, enfim, ter neutralizado um inimigo histórico. Mas, se o Império tivesse sobrevivido, a história seria diferente. Um califado fortalecido,
dono das rotas comerciais e das reservas de petróleo, teria sido um obstáculo gigantesco ao projeto europeu de dominação mundial. Imagine o século XX com uma Europa enfraquecida pelas guerras mundiais e, do outro lado, um Império Otomano em plena força. A Alemanha nazista talvez não tivesse encontrado espaço para se expandir, já que o território dos Balcanos e do Oriente Médio continuaria sob vigilância otomana. A União Soviética, tentando avançar pelo Cáucaso, enfrentaria não pequenos estados independentes, mas um império unificado e resistente. A Europa, em ruínas após 1945, dependeria não dos Estados Unidos para sua reconstrução, mas do petróleo e das rotas controladas pelo sultão. O destino do continente poderia ter mudado para sempre. Nesse mundo alternativo, o Plano Marshall talvez não tivesse salvado a Europa. Quem a salvaria seria Constantinopla, transformando-se no credor e aliado indispensável para reconstruir cidades e economias devastadas. E o mais inquietante: não seriam mais Paris, Londres ou Moscou os centros de decisão do planeta, mas Istambul. A Europa, o berço do Renascimento, da Revolução Industrial e das democracias modernas, estaria nas mãos de um poder oriental que jamais deixou de expandir sua sombra. De repente, a pergunta se inverte. E se não fosse o Ocidente que tivesse colonizado o Oriente? E se tivesse sido o Oriente que, através do Império Otomano, tivesse colonizado o Ocidente enfraquecido? Mas, para manter tamanha dominação, o Império precisaria de mais do que estratégia militar e alianças políticas. Precisaria de armas, de tecnologia, de revoluções industriais próprias. E é exatamente aí que entra a próxima parte: um império eterno diante da corrida pela modernidade. E se o Império Otomano tivesse abraçado a ciência e indústria antes do Ocidente? E se, em vez de ser lembrado como um império preso ao passado, tivesse se tornado o motor da modernidade? Na história real, os otomanos foram lentos em adotar as revoluções tecnológicas que transformaram a Europa. Enquanto Londres e Paris iluminavam suas ruas com eletricidade, Constantinopla ainda lutava para manter suas tradições. Essa lentidão tecnológica contribuiu para o declínio do império. Mas e se fosse diferente? E se, diante das pressões externas, os sultões tivessem apostado em ciência, indústria e inovação como armas de sobrevivência? Nesse cenário, o Império Otomano não apenas sobreviveria à Primeira Guerra Mundial, ele emergiria dela como um Estado moderno, capaz de competir com Inglaterra, França e até Estados Unidos. Suas fábricas abasteceriam não só seus exércitos, mas também seus aliados. Suas universidades se tornariam centros de saber, atraindo mentes brilhantes do Oriente e do Ocidente. Imagine Constantinopla não como um museu vivo do passado, mas como a Nova York do Oriente. Um centro pulsante de comércio, ciência, cultura e poder. A industrialização otomana teria mudado não apenas seu destino, mas o equilíbrio mundial. Talvez não houvesse uma corrida colonial europeia na África, porque o império já teria poder tecnológico para se expandir ali. Talvez a corrida espacial não fosse entre Estados Unidos e o RSS, mas entre Washington e Constantinopla. O Império Otomano moderno, com petróleo, tecnologia e uma posição geográfica estratégica, seria mais do que uma potência regional. Seria o centro gravitacional do planeta. E aí surge uma visão perturbadora. Um califado eterno, armado não apenas com fé e tradição, mas também com ciência e máquinas. Um império que une a espiritualidade do passado com a tecnologia do futuro. Um império que não apenas sobrevive, mas domina. Mas todo avanço tem um preço. Se o Império Otomano tivesse alcançado essa modernidade, como reagiriam os povos sob seu domínio? Eles aceitariam o progresso como libertação ou como mais uma forma de opressão? Na próxima parte,
veremos como a vida cotidiana sob esse império eterno poderia ser bem diferente do que imaginamos. E se o dia a dia das pessoas tivesse sido moldado não por estados nacionais modernos, mas por um império que nunca caiu? E se a vida comum, do nascer ao pôr do sol, fosse guiada pela sombra eterna do sultão? Na nossa realidade, a queda otomana abriu caminho para novas identidades nacionais. Sírios, iraquianos, turcos, egípcios, todos passaram a buscar seu próprio destino, ainda que em meio a conflitos. Mas, se o império tivesse sobrevivido, essa pluralidade jamais teria existido. O conceito de nação, como o conhecemos, seria abafado pela ideia de uma única pátria, o califado. A vida sob um império eterno seria marcada por disciplina e tradição. As escolas ensinariam não apenas ciência e história, mas também a obediência ao sultão. As cidades, embora modernas e industrializadas, respirariam símbolos religiosos e militares. A voz de cada súdito seria pequena diante da imensidão de uma autoridade centralizada. Imagine crescer sem nunca questionar quem governa. Imagine viver sabendo que sua identidade é apenas uma peça de um mosaico muito maior, onde a individualidade se dissolve diante da coletividade imperial. E isso não afetaria apenas muçulmanos. Cristãos, judeus e outras minorias, que na história real ganharam autonomia e até estados próprios, continuariam sendo dhimmis, povos tolerados, mas sempre em posição de submissão. A liberdade religiosa, política e cultural que floresceu em tantas regiões poderia ter sido sufocada. O império teria oferecido unidade, mas às custas da diversidade. Um mundo unido sob o califado otomano poderia parecer estável na superfície, mas no fundo seria uma panela de pressão, prestes a explodir. Povos calados pela força. Culturas engolidas por uma identidade imposta. Uma paz que mais se pareceria com silêncio forçado. E toda panela de pressão um dia estoura. A questão é, como o Império Otomano eterno lidaria com revoltas internas? Na próxima parte veremos como rebeliões poderiam incendiar esse império imortal e transformar a sua glória em sombra. E se a maior ameaça ao Império Otomano não viesse de fora, mas de dentro? E se o Império Eterno fosse corroído não por invasores estrangeiros, mas pelo fogo das revoltas internas? Na história real, os povos do Império já demonstravam no século XIX sinais claros de insatisfação. Gregos, sérvios, búlgaros e armênios buscavam independência. Muitos desses movimentos só triunfaram porque o Império enfraqueceu e caiu após a Primeira Guerra. Mas e se ele tivesse sobrevivido? E se esses povos não tivessem conquistado seus estados, mas continuassem aprisionados sobre a bandeira otomana? Um império unificado e moderno teria força para esmagar rebeliões rapidamente. Mas quanto mais as culturas fossem silenciadas, mais cresceria o ressentimento. Imagine gerações inteiras sonhando com liberdade, mas vivendo sob vigilância constante. Cada praça poderia se tornar um campo de protesto, cada templo um sussurro de resistência. O império sobreviveria, mas seria forçado a se transformar numa máquina de repressão. E se, em vez de nações independentes, surgisse algo ainda mais perigoso? Movimentos secretos, unidos por ideais revolucionários, poderiam incendiar o império de dentro para fora. Não seria apenas um povo se rebelando, mas uma rede subterrânea de culturas e religiões em busca de liberdade. Um império eterno talvez não tivesse guerras externas constantes, mas viveria em guerra contra si mesmo. O califado unificado, tão grandioso em sua aparência, poderia esconder rachaduras invisíveis. Quanto maior o poder, maior a resistência.
Quanto mais imortal parecia o império, mais profunda seria a vontade dos povos de provar que nada é eterno. E aqui surge a pergunta inevitável: como reagiria um império eterno diante da ameaça interna? Na próxima parte, veremos como o Império Otomano poderia ter se transformado em uma potência ainda mais sombria, um estado de vigilância total, onde liberdade seria apenas uma ilusão. E se o Império Otomano Eterno tivesse criado um sistema de controle absoluto? E se cada palavra, cada ato e cada pensamento fosse vigiado em nome da ordem imperial? Na nossa linha do tempo, os impérios que sobreviveram ao século XX, como a União Soviética, recorreram a mecanismos de vigilância, censura e repressão para conter revoltas internas. O Império Otomano sobrevivente, enfrentando dezenas de povos com desejos de independência, inevitavelmente seguiria o mesmo caminho. Imagine cidades como Damasco, Cairo e Atenas repletas de guardas e informantes. Imagine escolas ensinando crianças a denunciar familiares suspeitos de traição. Imagine cada praça, cada mesquita e cada mercado vigiados por olhos invisíveis, atentos a qualquer sinal de rebelião. O império teria paz, mas uma paz construída sobre o medo. Com a modernização, esse controle poderia ir ainda mais longe. Tecnologias de comunicação, rádio, telégrafo e mais tarde computadores seriam adaptados não para conectar povos, mas para monitorá-los. O Califado Eterno poderia se tornar uma versão antecipada do Grande Irmão, um estado que observa tudo e todos. O império não seria apenas geográfico. Seria psicológico. Uma prisão invisível, construída dentro da mente dos seus súditos. A promessa de estabilidade se tornaria um pesadelo de silêncio. Ninguém ousaria desafiar o sultão. Não por falta de vontade, mas porque até o pensamento de rebelião poderia custar caro demais. Mas nenhum império, por mais vigilante que seja, consegue apagar completamente o desejo humano por liberdade. E se, em meio à escuridão da vigilância total, surgisse uma faísca de resistência capaz de abalar o trono otomano? Na próxima parte, veremos como revoluções poderiam nascer mesmo dentro da prisão perfeita. E se, mesmo diante da vigilância absoluta, a chama da rebelião nunca se apagasse? E se, nas sombras do Califado Eterno, vozes ousassem desafiar o impossível? Na nossa linha do tempo, as evoluções do século XX, da Primavera Árabe às lutas de independência na África e na Ásia, mostraram que nenhum poder é inquebrável. Mesmo ditaduras com exércitos poderosos ruíram diante da vontade coletiva. Mas, e em um mundo onde o Império Otomano nunca caiu? Como seriam essas revoluções sob o olhar implacável de um califado eterno? Imagine estudantes em universidades clandestinas distribuindo panfletos proibidos. Imagine grupos de minorias religiosas se reunindo em porões, jurando lutar pela liberdade. Imagine desertores do exército otomano transformando armas imperiais em ferramentas de resistência. Cada ato de rebeldia seria pequeno, quase insignificante, mas juntos formariam um mosaico de insatisfação. E se essas revoltas conseguissem algo ainda maior? E se, em vez de derrubar o império, o forçassem a mudar sua própria natureza? Um califado que se proclamava eterno poderia ser levado a negociar, a conceder direitos, a criar uma fachada de democracia apenas para manter sua sobrevivência. O império, para não morrer, teria de se transformar. E nessa transformação, talvez se tornasse algo ainda mais complexo. Um regime que mistura tradição com modernidade, fé com manipulação, controle com concessões calculadas. O Império Otomano Eterno não cairia em uma única explosão de revolução.
ele sangraria lentamente, forçado a se adaptar, a ceder um pouco, mas nunca a desaparecer. Seria um império que sobrevive não pela força das armas, mas pela habilidade de dobrar a realidade às suas necessidades. Mas enquanto o império se adaptava, o mundo ao redor também mudava. E a chegada de uma nova era, a era da tecnologia, da informação e da globalização, colocaria o califado diante de seu maior desafio. Na próxima parte, veremos como o Império Otomano Eterno enfrentaria a Revolução Digital. E se o Império Otomano tivesse sobrevivido até o século XXI? E se, em vez de ruínas históricas, Constantinopla fosse o centro de poder de um império conectado, vigiando o mundo digital? Na realidade, a tecnologia transformou sociedades inteiras. A internet, os smartphones e as redes sociais conectaram o mundo de maneiras antes inimagináveis. Estados modernos utilizam essas ferramentas para economia, comunicação e, muitas vezes, vigilância. Mas e se o Califado Eterno tivesse essas ferramentas em mãos? Como seria viver sob um império que combina séculos de tradição com a tecnologia mais avançada do planeta? Imagine uma Constantinopla, onde câmeras e sensores digitais se espalham por cada rua, onde dados pessoais de todos os súditos são coletados e analisados constantemente. Imagine a manipulação de notícias, o controle das redes sociais e a censura instantânea de qualquer sinal de rebelião online. O Império, em vez de precisar de exércitos massivos, controla a população pela informação. O poder se torna invisível, onipresente e quase impossível de desafiar. E se nesse mundo digital, o Império Otomano fosse também um gigante econômico global, controlando não apenas petróleo e comércio, mas também dados, tecnologia e informação, Constantinopla poderia influenciar o destino de continentes inteiros. Empresas, governos e até outras potências estariam subordinados a uma autoridade que se move silenciosa, mas decisiva. O Califado Eterno não seria apenas uma força histórica. Seria a própria força que molda o futuro do mundo moderno. A combinação de tradição milenar e tecnologia avançada cria um império que não apenas sobrevive, mas domina. O passado, o presente e o futuro convergem sob uma só bandeira, e qualquer tentativa de desafiar o império se torna quase impossível. Mas mesmo em um mundo de vigilância digital e poder absoluto, o espírito humano encontra caminhos. A próxima parte revelará como resistência, espionagem e manipulação poderiam se infiltrar nesse Império Otomano do século XXI. E se, mesmo diante de um Império Otomano onipresente e digital, ainda existissem rebeldes que ousassem desafiar a ordem? E se a resistência não precisasse de armas, mas de inteligência, sigilo e coragem? Na realidade, regimes poderosos sempre enfrentaram o desafio da dissidência. Redes subterrâneas de resistência surgem onde há repressão, desde movimentos de guerrilha até hackers modernos que expõem segredos e fraquezas. Mas e em um mundo governado por um califado eterno, com controle absoluto de informação e vigilância tecnológica? A resistência precisaria ser invisível, quase fantasmagórica, operando nas sombras digitais e físicas. Imagine grupos de rebeldes conectando-se via redes criptografadas, planejando ações que podem mudar o curso do império sem nunca serem detectados. Imagine agentes infiltrados em centros de poder, espalhando desinformação que se torna combustível para divisões internas. Imagine cidades inteiras, onde as pessoas comuns sussurram, trocam mensagens secretas e mantêm acesa a chama da liberdade. O Império Otomano poderia ter máquinas, tecnologia e exércitos, mas a criatividade humana e a vontade de liberdade seriam armas que nenhum sultão poderia prever. E se, por meio de pequenas vitórias, essa resistência invisível conseguisse abrir fissuras no Império? Uma informação errada aqui,
uma sabotagem digital ali, e o califado começa a mostrar sinais de fragilidade. O poder absoluto, embora aparentemente imbatível, encontra brechas na mente e na coragem dos súditos. Mesmo um império eterno pode ser abalado por uma ideia. Mesmo o califado que domina séculos e continentes pode ser desafiado por vozes silenciosas que se recusam a desaparecer. O jogo de poder agora se move entre o visível e o invisível, o físico e o digital, o medo e a esperança. Mas, se a resistência cresce, o Império Otomano precisará se adaptar mais uma vez. Na próxima parte, veremos como o califado poderia reagir, criando um novo equilíbrio entre poder, controle e liberdade, ou caindo na sua própria armadilha. E se o Império Otomano Eterno começasse a trair a si mesmo? E se o controle absoluto, a vigilância e o poder que pareciam invencíveis se transformassem em suas próprias armadilhas? Na história real, grandes impérios caíram não apenas por inimigos externos, mas por erros internos. Burocracia inchada, conflitos de interesse, revoltas camufladas e decisões impopulares corroem o poder silenciosamente. Mas e em um mundo onde o Império Otomano nunca caiu? Mesmo com tecnologia e tradição, sua própria busca por controle total poderia criar vulnerabilidades críticas. Imagine exércitos perfeitamente organizados sendo sabotados por falhas internas. Imagine programas de vigilância que se voltam contra os próprios líderes, espalhando desinformação que gera caos nas altas esferas do poder. Imagine conselheiros, generais e burocratas que tentam manipular o sultão para seus próprios interesses, enfraquecendo a autoridade central. O império, forte por fora, começa a mostrar fissuras por dentro. E se essas falhas internas se encontrassem com a resistência invisível? O que parecia impossível agora se torna plausível. Pequenas vitórias da rebelião começam a se multiplicar. O califado, para sobreviver, é forçado a negociar consigo mesmo, equilibrando repressão e concessões, uma dança delicada que pode levá-lo à preservação ou à queda. O Império Otomano Eterno não é invencível. O mesmo poder que lhe dá força absoluta também é seu ponto fraco. Cada decisão centralizada, cada vigilância intensa, cada imposição de fé e lealdade cria tensões que podem explodir a qualquer momento. E agora surge a pergunta mais importante: até onde o Império Eterno estaria disposto a ir para permanecer no poder? Na próxima parte, veremos como o califado poderia enfrentar a encruzilhada final entre adaptação, dominação e transformação total. E se o Império Otomano Eterno chegasse ao seu momento decisivo? E se, depois de séculos de poder absoluto, ele precisasse escolher entre adaptação ou ruína? Na realidade, nenhum império sobrevive intacto por séculos. Mudanças sociais, revoluções tecnológicas e pressões externas forçam até os mais poderosos a se reinventarem. Roma, a China imperial, até a União Soviética, todos enfrentaram crises que testaram sua sobrevivência. Mas e em um mundo onde o Império Otomano nunca caiu? Ele chega ao século XXI não apenas como um Estado, mas como uma civilização viva, com séculos de tradição, religião, exércitos e tecnologia. Agora o sultão enfrenta um dilema: manter o controle absoluto, sufocando a liberdade e arriscar revoltas internas crescentes, ou abrir espaço para concessões, democracia parcial e liberdade, correndo o risco de enfraquecer sua autoridade e fragmentar o império. Imagine conselheiros pressionando para reformar, generais exigindo poder absoluto e cidadãos sussurrando em segredo. O futuro do império depende de decisões que podem alterar o destino de bilhões. E se o sultão optasse por se modernizar radicalmente? Tecnologia, democracia controlada e economia global poderiam coexistir com a fé e a tradição. Um califado que sobrevive ao tempo, transformando-se em algo completamente novo,
nem apenas espiritual, nem apenas militar, mas uma força híbrida, capaz de moldar o século XXI à sua imagem. O poder absoluto se transforma em poder inteligente. O império deixa de ser apenas uma força histórica e torna-se um arquiteto do futuro. O Império Otomano, mesmo eterno, aprende uma lição fundamental. Nada é imutável, nem mesmo o poder absoluto. A sobrevivência exige adaptação, inteligência e coragem para mudar sem perder a essência que o tornou grande. E, finalmente, chegamos à pergunta final. Como seria o mundo se o Império Otomano tivesse sobrevivido, evoluído e moldado a história moderna? Na próxima parte, vamos fechar essa narrativa com o desfecho emocional, mostrando um futuro que poderia ter sido e que ainda ecoa em nossa imaginação. E se o Império Otomano Eterno tivesse sobrevivido e evoluído até os dias atuais? E se Constantinopla fosse o coração de um mundo unido pela tradição, tecnologia e poder absoluto, mas também permeado por dilemas humanos e revoltas silenciosas? Na realidade, a queda do Império Otomano abriu espaço para novas nações, fronteiras e conflitos modernos. O Oriente Médio, a Europa e até a economia global nasceram das consequências desse colapso. Mas neste mundo alternativo, nada disso aconteceu. O califado sobreviveu, se adaptou e sobreviveu ao século XXI como uma superpotência singular. Uma fusão de tradição milenar e modernidade digital. Povos que buscavam liberdade enfrentariam a inteligência do poder absoluto. Tecnologia e vigilância conviviam com fé e tradição. Rebeldes atuavam nas sombras, enquanto a autoridade se reinventava constantemente. O equilíbrio era delicado, e cada passo do império definia não apenas seu futuro, mas o futuro de bilhões. E se, apesar de todo o controle e poder, a humanidade ainda encontrasse brechas para questionar, resistir e sonhar? Mesmo em um império eterno, nada poderia apagar a essência humana, a busca por liberdade, por identidade e por justiça. O califado aprendeu a sobreviver não apenas com força, mas com adaptação, astúcia e visão, transformando cada desafio em oportunidade. O mundo imaginado é vasto e perturbador. Um império que nunca caiu, moldando continentes e mentes, combinando passado e futuro em um equilíbrio frágil e poderoso. Um universo paralelo onde história, fé e tecnologia coexistem e onde nada é impossível, exceto esquecer que até o mais forte deve se adaptar. Este é o legado do EC. Imaginar mundos onde as decisões de ontem moldam realidades que nunca existiram, mas que nos fazem questionar o presente. E se você deseja continuar explorando essas histórias, não deixe de se inscrever e ativar as notificações. Cada vídeo do canal é uma viagem por universos paralelos, onde o impossível se torna realidade e a história revela todos os caminhos que poderiam ter sido.